Opa, tudo bem contigo? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o tema fazer uma venda antes mesmo de vender. Pode parecer um pouco confuso isso, mas basicamente o que eu quero falar contigo, vem cá? Criar situações para pessoas comuns virarem clientes. Então, existe sim uma forma de você criar situações para simplesmente fazer uma venda antes mesmo do cliente pensar que você vai fazer uma venda para ele. E deixa eu te falar aqui, no final desse módulo eu vou passar exemplos para você conseguir entender mais sobre esse tema, tá bom? Então vai ficar de maneira bem simples, bem objetiva, e eu preciso colocar muita informação agora na sua mente para só no final desse módulo fazer sentido, combinado? Então vamos começar falando sobre persuasão. Então logo nessa aula aqui, eu vou falar muita coisa mesmo. E esse módulo é o quê? É o quê? Módulo teórico. É muito teórico, é muita teoria que eu vou falar aqui. Eu preciso que você preste atenção e anote o máximo possível. Lembrando que eu vou disponibilizar um PDF para você, que é esse PDF aqui, cadê? Que é esse PDF aqui, como você viu, já está tudo bem estruturado, né? Então, peraí. Aqui, ó, vou disponibilizar um PDF para você, para caso você queira rever a aula. Às vezes você nem precisa rever a aula, simplesmente abre o PDF e é isso mesmo. Vamos lá então? O que seria a persuasão? O que vem antes da persuasão, que seria criar situações para pessoas comuns virarem clientes. Como que é possível fazer isso? É simples? Teoricamente sim, depois que você já entende todo o conteúdo que eu vou te passar aqui. Vamos lá então. A persuasão, basicamente você vai criar uma situação para gerar um desejo imediato em uma pessoa a ponto de fazer com que ela preste muita atenção na sua mensagem de vendas e compre um produto seu, entendeu? Então não necessariamente você vai vender na persuasão, mas você vai manipular a mente do seu cliente para fazer com que esse cliente preste muita atenção na sua mensagem de vendas. Então esse clique zoom, por que ele é importante? Ele é muito importante porque você basicamente aqui, nesse clique, é uma atitude sua que você vai tomar para simplesmente chamar a atenção da pessoa de alguma forma, e quando o cliente decide te dar atenção, que é o zoom, você passa a sua mensagem de vendas para esse cliente. Então clique, chamou a atenção, zoom. O cliente prestou atenção. Vamos até mudar aqui, chamou atenção, mas se você estiver anotando, anota só clique zoom para ficar mais fácil, eu garanto que você vai lembrar bem tranquilo. Então, vamos lá. Basicamente, o que é a persuasão? Chamou atenção, aqui ó, chamou atenção, o cliente prestou atenção, então como você vai ter preparado muito bem a sua mensagem de vendas, que a gente vai ter módulo aqui de mensagem de vendas, você vai vender. É inevitável isso, tá? Então, como que você vai fazer para chamar a atenção do seu cliente? É muito fácil, é muito simples? Vamos lá. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama cérebro reptiliano, tá? Basicamente, o nosso cérebro reptiliano decide se em alguma situação de risco a gente deve correr, ficar ou lutar, ou até mesmo em casos de sexo, se a gente deve transar, tá? Então, para fazer com que uma pessoa preste muita atenção em qualquer coisa, você deve estimular, tá? Você deve estimular o cérebro reptiliano. Estimular o cérebro reptiliano é muito importante mesmo, tá? É isso que todos os filmes, todas as séries que você assiste faz com você. A cada 3 segundos tem uma mudança de corte, tá? E aqui eu já te passo uma sacada muito bruta, que eu não vou te mostrar nesse treinamento, tá? Mas, por quê? Por que eu não vou te mostrar nesse treinamento? Porque não faz parte dele. Porém, ativando o cérebro reptiliano, eu obtive um crescimento bem legal aí no meu canal do YouTube, tá? Por quê? Porque eu percebi que a cada 8 segundos as pessoas param de prestar atenção em alguma coisa que está parada. Então, por que você acha que eu estou mexendo aqui a tela toda hora? Porque eu quero o máximo de atenção possível vindo de você. E por que eu não estou aparecendo? Porque eu já fiz milhares de treinamentos online e quando a pessoa aparece fica muito chato. Muito chato mesmo. Então,
Cérebro reptiliano, a cada 8 segundos, para de prestar atenção em determinado assunto. Então, você pode estimular a pessoa com palavras ou também com imagens e tudo mais. Vamos lá então. Como que você pode estimular o cérebro reptiliano? Primeiro de tudo, você tem que fazer uma promessa, tá? Principal de tudo, tá? Não tente estimular o cérebro reptiliano de nenhuma forma que não seja uma promessa. Ou é promessa com palavras ou é imagens. Imagens faz com que o cérebro reptiliano seja ativado e palavras também. Como que imagem ativa o cérebro reptiliano? Imagina aí na onde que você está. Não sei se você está com o notebook ou com o celular na mão, mas se tudo se apaga, por exemplo, a luz aí na onde que você está se apaga, se fica tudo escuro, totalmente escuro, você simplesmente provavelmente vai regalar os seus olhos e vai ficar em estado de alerta, tá? Então, estimular o cérebro reptiliano é fazer o seu cliente ficar em estado de alerta. Então, uma promessa faz com que o seu cliente fique em estado de alerta. É a mesma coisa de eu te falar assim: hoje eu vou te revelar um método único e simples que me faz ganhar dinheiro mesmo enquanto eu estou dormindo, e no mês passado eu consegui fazer 150 mil reais com esse método. Então, presta atenção no que eu estou te falando, porque eu vou te ensinar totalmente de graça. Então, isso seria uma promessa com reciprocidade. Você prometeu, você estimulou o cérebro reptiliano da pessoa, porque a pessoa escutando isso vai pensar: opa, essa pessoa tem um método e eu posso simplesmente aprender. Ela vai me ensinar. Então, você basicamente prometeu que sabe o método e falou que vai ensinar para a pessoa sem cobrar nada, tá? Então, logo em seguida, você tem que provar que você tem uma certa autoridade. Ou seja, como que você prova que você tem uma autoridade? Por você ter um método, você pode simplesmente falar que teve resultados, tá? Fala que teve resultado com o método e possivelmente a pessoa vai te dar uma autoridade. O que seria autoridade? Suponha que você vai numa clínica e lá nessa clínica tem um médico. Então, o médico te passa um remédio. O médico te passa um remédio que você nunca ouviu falar, entendeu? Você nunca ouviu falar do remédio e mesmo assim você compra porque confia no médico. Então você comprou o remédio porque você confiou no médico, e você confiou no médico por quê? Porque o médico é uma autoridade. Você sabe que ele passou muito tempo estudando determinado assunto e, consequentemente, se ele passou muito tempo estudando determinado assunto, ele é uma autoridade. Então, basicamente, você pode fazer anúncios, tá? Anúncios, se seu produto é um produto online, se você vende infoprodutos, você pode fazer anúncios, por exemplo, com o nome da cidade da pessoa. Então, ao invés de você fazer anúncios para Minas Gerais, você faz anúncios, por exemplo, para uma cidade de Minas Gerais, Campanha. Ao invés de você fazer anúncios para o Ceará, você faz anúncios para Fortaleza, por exemplo, entendeu? Quanto mais específico, melhor. Lembra sempre, quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, melhor. Porque quando a pessoa é específica com você, você consegue se identificar melhor com a pessoa. Você já viu aqueles anúncios assim que vai falar: você que está precisando aí de ganhar uma renda extra. É totalmente diferente se a pessoa falasse assim: você, morador de tal cidade, que está precisando ganhar uma renda extra porque tal empresa da sua cidade demitiu milhares de funcionários e eu fiquei sabendo que muita gente aí está precisando e tal. Por isso que eu vou ensinar esse método único e simples que eu criei, que me possibilita ter por mês 15 mil reais de renda extra. Bem diferente da primeira chamada. Bem diferente mesmo, e possivelmente as pessoas se atrairiam bem mais do que nessa primeira chamada. Porém, quando seu produto é físico, fica bem mais tranquilo, porque você simplesmente pode falar assim que a franquia da sua loja simplesmente liberou uma promoção para essa cidade que você está vendendo, entendeu? Então a pessoa vai se sentir privilegiada e possivelmente vai comprar dessa promoção. Agora, confiabilidade e união. Basicamente, como que você consegue dar confiabilidade para a pessoa? Ninguém vai confiar em você, tá?
Possivelmente você nem confiava em mim quando entrou nessa área de membros aqui. Agora, possivelmente, você já está vendo que só a aula inicial já tem essa quantidade de conteúdo que provavelmente você nunca viu na vida. Mas como que você consegue despertar uma confiabilidade na pessoa? Você coloca prova social. Quanto mais prova social, mais as pessoas confiam em você. E além disso, com certeza, garantia, tá? Mas tem um outro gatilho, tá? Tem um outro gatilho aqui que faz com que a pessoa confie muito mais em você. E esse gatilho é tão importante quanto a prova social, tá? Primeiro de tudo, durante esse processo aqui, da promessa, da autoridade, da região, quando você está provando tudo para a pessoa e tal, você tem que parecer uma pessoa confiável, você tem que falar de uma maneira confiável, você tem que aparentar ser, você tem que aparentar ser confiável. Isso não tem como ser discutido, tá? Então, vai chegar uma parte aqui que nesse gatilho da união você vai falar o seguinte: eu recomendaria esse produto até para meu tio, que é a pessoa que mais gosta da minha família. Então, você pode usar um gatilho da união. O que seria o gatilho da união? Você mostrar que você tem uma certa união com a pessoa, da mesma forma que tem uma união com um parente seu. Então, vamos supor que eu estou te vendendo um produto, eu vou e falo para você: eu recomendaria esse produto até para meu tio, que é a pessoa que mais gosta da minha família. Tá vendo quanto que soa diferente isso? Quanto que soa muito mais confiável isso? Principalmente vindo de uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, dessa forma aqui, você consegue estimular o cérebro reptiliano. Então, vamos lá. A mensagem inicial de vendas, que copywriting, se eu não me engano, você vai aprender no módulo 5, tá? Todo passo a passo e tudo mais, que copywriting serve para estimular o cérebro reptiliano, o neocórtex e o sistema límbico, que são 3 áreas do cérebro que são essenciais que você estimule para poder realmente concretizar uma venda. Mas enfim, essa mensagem inicial tem que ser coerente, tá? Coerente, tudo isso daqui. Essa mensagem inicial que é a persuasão tem que ser coerente com a sua mensagem de vendas. Tem que ser coerente com a sua mensagem de vendas. Então, de nada adianta você chamar a atenção das pessoas de maneira errada e simplesmente colocar uma mensagem de vendas totalmente diferente. Eu já fiz muito isso com muitos infoprodutos que eu tentei lançar e fracassei. Beleza? Como que você consegue identificar se a mensagem de vendas está boa? Fazendo o seguinte: pense com o seu cliente. Simples. Pensa em como seu cliente vai pensar. Esquece tudo que você já pensou sobre tudo isso daqui, tá? Esquece tudo. E pensa como seu cliente vai pensar de tudo isso daqui. Tá vendo? O seu cliente tem esse pensamentozinho aqui. Sabe esse pensamentozinho aqui? Seu cliente está aqui e tudo isso daqui você já montou antes mesmo dele perceber. Então você vai vender antes mesmo do seu cliente pensar em comprar. Porém, tudo tem que estar coerente com a sua mensagem de venda, senão o seu cliente não vai comprar. Quanto melhor é a sua persuasão, melhor vai ser a sua mensagem de vendas. Não esquece, a persuasão, anota isso por favor. A persuasão é tão importante quanto a persuasão. Não esquece disso nunca mais. Vamos lá então? Manipulação. Como que funciona uma manipulação? Basicamente, a manipulação da mente humana que eu citei para você no vídeo de chamada para ação que eu te chamei para entrar na área de membros aqui. Basicamente, eu falei que tem como manipular a mente humana. E como que funciona essa manipulação da mente humana? Você usa a persuasão, que eu já te expliquei aqui em cima. Em seguida, você vai usar copywriting, que eu vou te explicar daqui a pouco, se eu não me engano, no módulo 5, e gatilhos da persuasão para manipular um cliente a comprar, tá? Como que é possível fazer isso? Primeiro de tudo, você cria um relacionamento, tá? Não adianta você ficar pensando assim: bom, eu vou fazer isso, vou falar isso, meu cliente vai pensar isso, e em seguida eu vou para minha mensagem de vendas. Não, calma, tá? Muita calma.
Porque da mesma forma que eu tô falando para você agora, para você ter calma, eu tô criando um relacionamento contigo, de pessoa para pessoa, não parecendo um robô, tá? Nunca pareça um robô. Isso se chama relacionamento. O relacionamento é importante para a pessoa entender que ela está lidando com uma pessoa. Lembra sempre, você está lidando com pessoas que precisam de atenção. Imagina que seu cliente conversa com mais ou menos 300 pessoas por semana e ela só conversa com um vendedor na semana, que é você. Então, se a sua comunicação for muito diferente das pessoas que ela conversa na semana dela, simplesmente ela vai te olhar como um vendedor e não como um amigo que está indicando um produto para ela. Todo mundo odeia vendedores, mas todo mundo ama comprar, tá? Então, criou relacionamento na sua mensagem inteira, a sua mensagem de vendas tem que ser muito, mas muito agressiva, tá? Eu não sei se você lembra aí da época que você tomava xingos do seu pai, da sua mãe, ou de algum tio, vó, não sei quem que te criou, mas essas pessoas às vezes ficavam muito agressivas com você e você fazia exatamente o que essas pessoas mandavam, entendeu? Sem questionar. Primeiro de tudo, porque essas pessoas eram autoridade para você. Então, imagine, você vai num consultório de um médico aí, então esse médico passa para você um produto, que no caso seria o remédio, então você começa a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Você tem várias perguntas sobre o remédio, porém, o médico começa a estressar, ele vai e fala tudo, mas tudo que vai acontecer com você depois que você tomar o remédio. Tudo. E ele vai falar de uma maneira muito agressiva mesmo. E quando ele fala de uma maneira agressiva, ele vai se parecer com as pessoas que eram uma autoridade para você na sua infância, tá? Essa pessoa era uma autoridade para você na sua infância e logo você vai fazer exatamente o que esse médico mandou. Você vai usar e abusar dessa autoridade, você vai se tornar uma autoridade e depois você vai fazer com que as pessoas façam exatamente o que você manda para elas. Como que isso é possível, tá? Presta muita atenção, ó. Presta muita atenção no que eu tô te falando. Você cria o relacionamento primeiro. Depois que você cria o relacionamento e se parece com um amigo dessa pessoa, então você não vai parecer um vendedor mais, e sim um amigo. Então você vai começar a falar a sua mensagem de vendas de maneira bem coerente com o seu relacionamento. Ou seja, você vai começar ali bem de mansinho na sua mensagem de vendas com promessas agressivas. Suas promessas têm que ser agressivas, porém a sua maneira de falar tem que ser bem relativamente mansa. Entendeu? Depois você vai se tornar uma pessoa agressiva com as suas palavras. Por exemplo, quando eu gravei o vídeo para chamar você para essa área de membros aqui, teve uma frase que eu falei mais ou menos assim: você só não vai enxergar os benefícios de entrar para essa área de membros se você for muito burro. Isso é uma maneira agressiva, entendeu? Se você nunca conversou com uma pessoa, ela chega do seu lado e fala assim: você é muito burro. O que você vai pensar? Você vai sentir raiva dessa pessoa. Agora, por exemplo, se o seu pai, sua mãe ou alguém que te criou começa a explicar uma coisa para você, começa a explicar uma coisa para você, começa a explicar uma coisa para você, vai devagarzinho, e aí essa pessoa começa a estressar porque você está discordando dela, então ela vai e fala: para de ser burro, eu já passei por isso, eu tenho a solução e eu quero te entregar a solução. Acabou, você não vai discutir com essa pessoa. Por isso, você tem que ser uma pessoa agressiva e vai fazer com que as pessoas façam exatamente o que você mandar. No começo da sua mensagem de vendas, você tem que ser uma pessoa relativamente, digamos, mansa, tá? Com bastante relacionamento. Porém, fechamento de vendas tem que ser muito agressivo, a ponto de meio que ordenar. Por exemplo, a pessoa vai falar: eu não tenho dinheiro para comprar. Você vai e fala: tá, beleza, parcela em 12 vezes o valor desse produto. Então, essa parcela você parcela em 30 vezes, 30 dias do mês. 30 dias do mês, possivelmente você vai precisar de 90 centavos por dia para poder comprar esse produto. 90 centavos por dia para comprar esse produto,
você consegue pedindo esmola, tá? Você consegue pedindo esmola dentro num sinal que tem no centro da sua cidade. Então, se você não está disposto a fazer isso, é porque o seu problema não é dinheiro, e sim o problema está na sua mente. Acabou. Dessa maneira você consegue ser agressivo o suficiente. Depois a gente vai falar um pouco sobre os bullets, que são facadas no ego do cliente, para você aprender a ser uma pessoa mais agressiva, tá bom? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto aqui. Gatilhos que não devem ser descartados de maneira alguma. Prova social. Se você não tiver prova social, não tem importância, começa a vender o seu produto sem prova social mesmo. A reciprocidade, sempre ofereça uma coisa gratuita, tá? Para o seu cliente. Então, nunca, jamais, venda de primeira, porque daqui a pouco eu vou te mostrar um conceito de funil. Então, 5% do funil são pessoas quentes que só de você ofertar elas vão comprar, mas 55% são pessoas de público, são pessoas frias, ou seja, você precisa ter reciprocidade e relacionamento com essas pessoas. E outro gatilho também que é muito importante é ter o compromisso. Compromisso é muito importante também, e depois a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. E isso daqui nem estava incluso, para te falar a verdade, mas é só para te dar uma sacada mesmo. Como que você faz para vender novamente para a mesma pessoa? Porque eu não sei se você já percebeu, mas tudo que eu te falei logo na aula 1 já é totalmente diferente que você já viu na sua vida inteira. Talvez você já viu algum outro gatilho mental aqui, mas nada tão bem estruturado quanto a isso. E isso é só a primeira aula, tá? Tem gente que monta treinamentos baseados nisso daqui que eu acabei de te passar um resumo. Então presta muita atenção. Como que você faz para vender novamente para a mesma pessoa? Over delivery, sempre entregue mais do que você promete, porque basicamente o que eu te prometi no vídeo que eu te chamei para entrar aqui na área de membros, né? Foi isso daqui. Simples, foi isso daqui. Eu já te passei tudo que eu te prometi, o restante você vai ganhar basicamente de graça, tá? Porém, é claro, algumas partes do treinamento eu vou explicar cada coisinha disso daqui, cada coisinha, cada quadradinho desse daqui, bem passo a passo, tá? Para você entender mais a fundo, mas sempre usa o over delivery. Tá bom? Muitos bônus, muitos bônus e também compromisso. Sempre faça a pessoa aproveitar o máximo do seu produto. Sempre faça a pessoa aproveitar o máximo do seu produto. Porque se ela aproveita o máximo do seu produto, ela consegue enxergar o over delivery. E quando ela enxerga o over delivery, ela enxerga mais valor em você. E quanto mais valor, vamos anotar aqui, anota aí no seu caderninho, mais valor, maior o preço, e isso resulta num completa aí, lucro absurdo. Simples. Isso resulta num lucro absurdo. Espero que você tenha gostado dessa aula, que novamente é um módulo teórico, não esquece disso, e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço e tchau!